Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente cuidando dele, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, abençoareis a incorruptível, alcançareis, melhor dizendo, a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos vós sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Amém. Podem tomar vossos assentos. Queridos irmãos, Deus me deu, por sua misericórdia, a oportunidade de lançar 5 livros. E agora, no mês de fevereiro, Deus me deu esse daqui. Ele se chama Uma Palavra sobre o Evangelho. E qual a ideia desse livro? Ele é tanto um devocional, como também um sermonário. Então você que gosta de fazer o seu devocional, vai lendo ali e vai ter uma mensagem para orar e fazer o seu devocional diário. E você que gosta de pregar, o Gilton Moraes, ele disse que nós pregadores carecemos de ideias. Então aqui, ao ler, você pode ter alguma ideia e aí então construir a partir disso um sermão e sair pregando também. Tá? Esse livro é R$35, Dudu, meu filho, vai estar ali no final, e se você comprar, você vai me abençoar e ter um bom material aí na sua mão, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero pregar hoje, subordinado ao tema, Cristo é o sumo pastor. Você pode dizer isso comigo no 3? 1, 2, 3. Cristo é o sumo pastor. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Cristo é o sumo pastor. Amém. Eu prometo não me alongar muito, vou aqui correr para... Ali está marcando 9h20 ali, mas aqui para mim está marcando 9h10 no meu relógio. Eu acho que ali está um pouquinho adiantado, né? Eu vou obedecer o meu relógio aqui, tá certo? Vou tentar correr o máximo que eu puder, mas trazer aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Então vamos lá. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, a palavra para pastor é a palavra roer, ou a palavra raá. Essa palavra raá, ou a palavra roer, ambas significam pastor. É interessante que no Antigo Testamento, Cristo, de forma profética, ele aparece como pastor. Se a gente ler a profecia do Salmo 23, verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse termo que aparece aqui para Senhor, em hebraico, no Salmo 23, é o termo Adonai. Deus é o dono da ovelha. Quem os irmãos acreditam que cuida melhor? O pastor empregado ou o pastor proprietário da ovelha? É natural que o pastor proprietário. Logo, o salmista está dizendo: Deus, o Senhor, quer dizer, o Adonai, o dono, é que cuida de mim. Deus é o seu dono e é Ele quem cuida de você e da sua família. E aqui Cristo aparece não só como Adonai, porque lá no Novo Testamento Cristo vai aparecer com outro nome, que é um nome grego, né? Para Senhor, que é o nome Kyrios. Kyrios é o nome para Senhor, mas está lá no grego, lá no Novo Testamento. Mas aqui, de forma profética, Jesus, ele aparece como pastor, porque a expressão, o Senhor é Adonai, mas a expressão é meu pastor,
pastor aqui é Raá ou Roer. O Senhor é o meu pastor. Então, no Antigo Testamento, Cristo é profetizado como o pastor. No Novo Testamento, a palavra grega para pastor é a palavra poimen. Palavra um pouco diferente, mas ela quer dizer o quê? Aquele que zela pelas ovelhas, aquele que pastoreia, aquele que cuida, aquele que guarda. Em todos os textos neotestamentários que falam sobre o assunto do pastoreio, esses textos mostram no Novo Testamento que Jesus é o pastor. O Novo Testamento, ele nomeia Jesus como pastor. Aí eu queria fazer com você aqui, rapidinho, um caminho para mostrar para você como no Novo Testamento é possível constatar que Jesus é aquele pastor que foi profetizado. Lá no Antigo Testamento ele é profetizado, no Novo Testamento ele é materializado. Então vamos lá. Jesus mesmo se autodefiniu e se auto-intitulou pastor. Olha o que diz João 10, 11 e também o versículo 14. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui o próprio Senhor Jesus está se definindo, está se classificando, está dizendo que é o bom pastor. O versículo 14, ele repete: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido, né? Então Jesus, ele mesmo se define, ele mesmo se identifica, ele mesmo se classifica, ele mesmo se categoriza como pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Agora olha um outro caminho, outro argumento para nós mostrarmos que Jesus é o pastor no Novo Testamento que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Os apóstolos que conviveram com Jesus também identificaram Jesus como pastor. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, ele vai identificar Jesus como pastor, porque uma coisa é você dizer o que você é, outra coisa é as pessoas identificarem em você aquilo que você é. Então, quando você diz que você é bom. Agora, quando você diz, e existem testemunhas que podem afirmar como verdadeiro aquilo que você está falando, é melhor ainda. Então Jesus, ele se define como pastor, mas os apóstolos que andaram com ele, ao verem a conduta, ao verem a forma dele proceder, o trato dele com as pessoas, ao ouvirem suas palavras, ao se relacionarem com ele, ao ver como ele cuidava das pessoas, os apóstolos que andaram com ele chegaram à conclusão: ele tem todas as prerrogativas, ele tem todas as características de fato e de verdade de um pastor. Olha o que diz Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus. Aí o escritor aos Hebreus arremata dizendo que é o grande pastor das ovelhas. Eu acho isso muito bonito. Ele diz assim: eu convivi com Jesus, eu andei com ele, eu ouvi a sua voz, eu tive a oportunidade de vê-lo tratando com as pessoas. A forma como ele me tratou, a forma como ele tratou a minha família, a forma como ele tratou a família dele, a forma como ele se comportou, eu só posso chegar a uma conclusão: que ele é um grande pastor, um pastor de ovelhas. Agora é interessante que o apóstolo São Pedro, ou o próprio apóstolo São Pedro, em 1 de Pedro 2,25, ele também vai diagnosticar, ele também vai classificar Jesus como pastor. Olha o que diz, 1 de Pedro 2,25, porque éreis, Pedro está falando de nós, vocês eram, ou na linguagem dele, éreis como ovelhas desgarradas. Todos nós aqui éramos como ovelhas desgarradas, mas agora vocês têm de voltado ao pastor
e bispo das vossas almas. Eu acho esse texto profundo. Ele diz: Jesus, ele é o pastor e ele também é o bispo das vossas almas. Vocês voltaram, não pelas forças próprias, não pelas artimanhas e pelas articulações e pela eloquência dos pregadores. Vocês voltaram pelo poder do Espírito. O Espírito os conduziu até Jesus, que é o pastor e bispo das vossas almas. Você tem pastor, você tem bispo. Jesus é o nosso pastor e bispo, o pastor e bispo das nossas almas. Então nós percebemos que Jesus, ele é pastor. E ele é pastor em 3 tempos. Primeiro, ele é pastor profetizado no Antigo Testamento. Segundo, ele é pastor encarnado nos evangelhos. As pessoas que conviveram com ele viram nele a materialização, a concretização do verdadeiro pastoreio. E terceiro, ele é o pastor ensinado nas cartas, ou seja, ele é o pastor que os doutrinadores definem como pastor exemplar. Jesus é o pastor. Agora é interessante que nós chegamos em 1 de Pedro, capítulo 5, que é o texto que nós partimos, que nós lemos. E aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, o apóstolo São Pedro, ele vai dizer uma coisa que tem a ver com um acréscimo, tem a ver com um superlativo, tem a ver com uma maximização, uma potencialização do pastoreio de Cristo. Por quê? O que Pedro vai dizer em 1 de Pedro 5,4? Ele não vai dizer mais do mesmo, ele não vai dizer Jesus é um pastor, porque se ele ficasse nesse ponto que Jesus é o pastor, já não seria suficiente, sim ou não? Mas ele não diz só isso, ele diz, olha, Jesus, ele é o sumo pastor. Entendem? Quando ele vai escrever 1 de Pedro 5,4, ele diz, olha, quando vier o sumo pastor, ele vai recompensar a todos pelo trabalho que todos estão desenvolvendo. E aí ele vai chamar Jesus aqui de o sumo pastor. Diga comigo, Jesus Cristo é o sumo pastor. Ele é o grande pastor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele é o pastor maior. A palavra sumo, ela é uma palavra que vem de um termo grego que quer dizer arquipomenos. E essa palavra arquipomenos, ou arquepomenos, porque poimen é pastor e arqué é grande. Arquipoimenos ou arquepoimenos quer dizer um grande pastor. Ele é o sumo pastor. Geralmente quando a gente falava do sacerdote, nós falávamos de um sacerdote comum, mas no meio dos sacerdotes comuns existia alguém que se destacava e que se tornava o sumo sacerdote. Não é assim? O sumo quer dizer aquele que está acima, o sumo é aquele que é o maioral, aquele que é o principal. Cristo é o sumo pastor das nossas almas. Essa igreja tem o pastor Vanderlan como pastor, mas o pastor Vanderlan tem Cristo, sumo pastor, como pastor. E o mesmo Cristo que é o sumo pastor dos pastores dessa horizontalidade, é também o sumo pastor de cada membro aqui dessa igreja. O pastoreio dele não é apenas sobre pastores, mas o pastoreio dele é sobre cada uma das suas ovelhas. Porque o pastor da igreja, ele se reveste de uma carapaça, ele se reveste de um invólucro e parece que ele é inatingível, que ele é inalcançável, que ele é indestrutível. Mas eu nunca esqueço um livro que eu li há muitos anos, na minha adolescência ainda, que o livro dizia, todo pastor é também uma ovelha. Pastor é ovelha e membros da igreja são ovelhas. E quem que é o nosso pastor então, se todos somos ovelhas? Jesus, o nosso sumo pastor. Levante a sua mão, por gentileza. Você tem dono. Você não está entregue à própria sorte. Você não tem só o seu pai por você, só a sua mãe por você, só seu marido por você.
só sua esposa por você, só seus filhos por você, só, aleluia, os seus parentes por você. Você não tem só o governo por você, não! Acima de tudo e de todos você tem o sumo pastor, Jesus Cristo. Uracandarabai, que cuida, que zela, que preserva, que cultiva, que guarda, que ampara, que alimenta, que sustenta, aleluia, que repreende o mal, que mantém na fé. Você tem um sumo pastor. Às vezes faltam palavras do pastor da igreja, porque um dia também eu li um livro dizendo o seguinte, que Deus fala pelo pregador e apesar do pregador. Às vezes o pastor também não tem palavra, porque ele também tem problemas, ele também tem dificuldades. Às vezes o pastor não consegue articular as ideias, não consegue entregar o que ele preparou. É muito difícil, mas ninguém sai sem se alimentar. Porque o alimento que vem para a igreja não vem dos pastores humanos. O alimento que vem para a igreja vem do sumo, vem do supremo, vem do glorioso pastor. Jesus tem alimento para a sua alma. Jesus tem alimento para a sua alma. Ele tem resposta para a sua alma. Agora, para a gente concluir aqui, Jesus, ele é o sumo pastor. E por que ele é o sumo pastor? Quais são as argumentações bíblicas para nós defendermos o sumo pastoreio de Cristo? Em primeiro lugar, ele é o sumo pastor, ele é o pastor maior, em primeiro lugar, porque ele é o primeiro pastor da igreja, conforme João 10. É interessante que em João 10, que eu já li para os irmãos, que ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois ele diz, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ali em João 10, quando ele se define como o bom pastor, não existe naquele momento ainda, não existe igreja. Ora, se não existe igreja naquele momento, em João 10, porque ele ainda está vivo, ele não morreu e não ressuscitou, não teve o Pentecostes, não tem igreja ainda, só tem Jesus e os seus seguidores. Então, antes de haver igreja, não pode ter tido pastor humano. Não podia ter Paulo, Pedro, Henrique, Vanderlan, outros pastores que foram apresentados, não podem existir. Por quê? Não havia igreja, como é que havia pastor? Que o pastor ele é uma consequência da igreja. Antes de haver igreja, antes de haver pastores nesta horizontalidade, nesta humanidade, nessa transitoriedade, já existia Jesus, o sumo pastor. Ele é o primeiro pastor da igreja. Não havia ainda igreja, mas já havia pastor, o pastor Jesus. Não havia governo de igreja, mas já havia pastor, o pastor Jesus. Não havia organização ainda, não havia sede, não havia CNPJ, não havia membresia, não havia ata, não havia estatuto, mas ele já é pastor, ele é o supremo pastor da igreja. Ele é o sumo pastor, porque antes das mãos descerem sobre qualquer homem, aleluia, ele é o ungido de Deus, como pastor que pastoreia as nossas almas. Então ele é o sumo pastor. Existe uma regra nos lugares que a gente chega, que é a regra do respeito pela anterioridade. O que quer dizer isso? Os novatos têm que respeitar quem? Os veteranos, não é assim? Os veteranos precisam ser ouvidos, os veteranos precisam ser respeitados. No ministério também é assim. Então todos nós temos que submeter a Cristo, porque antes da gente abrir a igreja, antes da igreja nascer, antes da igreja surgir, ela já tinha um pastor. Jesus é o pastor maior, ele é o cabeça da igreja, ele conduz a história da igreja. A igreja, no aspecto organizacional, ele está nas mãos dos homens, mas acima dos homens existe o poder glorioso de Jesus. Aleluia. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz. E se você quiser, dê uma palavra de reconhecimento ao pastoreio de Jesus. Ele é o sumo pastor, porque ele é o primeiro pastor. Segundo, ele é o sumo pastor. Por quê? Porque ele é o maior pastor da igreja. É interessante, queridos irmãos, que quando a gente lê Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos ali que Jesus, ele se apresenta aos pastores das igrejas
da Ásia Menor. Os irmãos lembram? As 7 cartas para as 7 igrejas, e elas são destinadas a quem? Aos anjos da igreja. A palavra angelos lá quer dizer o mensageiro, aquele que foi colocado com autoridade para conduzir através da mensagem. Então, aos pastores da igreja. Só que é interessante que aqueles pastores da igreja, eles estão à frente sobre a liderança, ou estão liderando a igreja. Então, eles estão acima da igreja. Mas João escreve uma carta para eles, dizendo, na autoridade do sumo pastor é que eu falo com vocês. Engraçado, o grande pastor está falando aos pastores como devem conduzir a igreja. Oh, glória a Jesus, é o maior pastor da igreja. Aleluia. Lá no meu ministério, o maior nome lá é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, mas acima dele tem Jesus. Aleluia, glória a Deus. O maior nome da sua igreja pode ser o pastor presidente lá, que está na ata, etc, etc. Mas acima dele tem Jesus. Ele é o maior dos pastores. Sua vida não está nas mãos de homens. Sua vida não está na mão de instituição. Sua vida não está na mão de sistemas religiosos. Não! A sua vida está nas mãos de Jesus, o pastor dos pastores. Em Colossenses 3,18 está escrito o seguinte: ele é a cabeça da igreja, é ele que é o cabeça da igreja. A igreja, ela não triunfa por causa das articulações humanas, por causa dos arranjados humanos, não. A igreja, irmãos, já foi solapada por muitas lutas, por muitas complexidades e por muitas dificuldades. Eu tenho uma sobrinha que recebeu de Deus uma bênção agora, nesse ano, e ela foi fazer um tour pela Europa. Olha que legal, né? Ela é uma menina muito simples, mas economizou um recurso lá, encontrou um grupo de mochileiros, eles foram lá para a Europa, e fizeram vários países da Europa, e ela foi lá em Roma, no Vaticano, e quando ela chegou lá, não no Vaticano, foi lá no Coliseu, ela tirou uma foto, e ela fez um vídeo, e ela me mandou, e ela disse, olha tio, que interessante. Aí ela não se interessa muito por essa questão histórica, mas eu sim. Aquele Coliseu, ele foi utilizado, aliás, foi construído por Nero, foi inaugurado no ano 70, Nero morreu em 68, mas ele foi inaugurado no ano 70, e ele foi inaugurado porque o Nero construiu. Para que o Nero construiu? O Nero construiu para que ali fossem massacrados os cristãos. Agora é interessante, aquilo virou uma peça de museu, aquilo virou uma peça arquitetônica da arqueologia histórica. Mas no meio daquele espaço, o que tem lá? Não tem mais leões lá, não tem gladiadores lá, não tem aqueles carros dos gladiadores, não tem espada, não tem lança. Está vazio, mas no meio tem uma cruz fincada lá, está fincada uma cruz lá. Ela me mandou a foto e mandou o vídeo, eu até postei nas minhas redes sociais, quem me segue nas redes sociais viu lá, eu até postei nas redes sociais, eu disse, tem uma cruz ali! Por quê? Porque o Tertuliano de Cartago, no 2º século da era cristã, o Tertuliano disse assim, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. O que acontece com a igreja? Quanto mais matam cristãos, mais Deus vai levantando. É porque isso, porque a igreja não tem por cabeça homens. Homens são fracos, homens são falhos, homens, irmãos, são falíveis, homens são passageiros, as suas histórias são mancháveis, mas Deus não! O Senhor Jesus Cristo não, e Ele é o sumo pastor da igreja. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz. Eu sei que já é tarde, você já está com vontade de ir embora, mas dê uma palavra de adoração e de louvor a Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Oh, glória a Cristo. O sumo pastor, o bispo e pastor das vossas almas, o grande pastor. Aleluia, eu sei que você sabe quando Jesus está falando com você. Você ouve quando Jesus, porque Ele disse, eu falo às minhas ovelhas e as minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas me escutam. Aqui está o rebanho, aqui está o aprisco, aqui está, aleluia, o rebanho do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. A igreja passa por muitas lutas, por muitas dificuldades. Oh glória, mas ela vai se infiltrando, ela vai entrando, ela vai crescendo. Eu acho interessante agora, porque esses dias eu estou abrindo lá a internet, aí aparece lá o
como é que fala, o perfil do G1.com. Aí no G1.com, o que está dizendo lá? Está mostrando um documentário sobre a igreja. Como que as igrejas conseguem subsistir na periferia. Meu Deus, gente simples. O pastor falou aqui de um milagre que aconteceu, que uma irmã doou terreno lá, mas isso daí é um milagrão, porque geralmente não acontece isso não. Geralmente é no suor mesmo, é na moedinha mesmo. Mas aí alguém vem e diz assim, meu Deus do céu, como é que pode crescer? Não tem investimento, não tem um CEO, não tem curso preparatório, não tem nada. Como é que cresce? Ah, irmão, só tem uma explicação. É Jesus, o Senhor da igreja. É Jesus, é Jesus e é Jesus. Tem uma fala profética de Isaías, que ele fala sobre o Messias, e ele diz que o Messias, Jesus Cristo, né? O Messias, ele é aquele que nunca quebra, nunca trilha a cana quebrada. E ele também é aquele que não deixa o pavio que fumega se apagar. Vocês são todos novos aqui, vocês não sabem do que eu vou falar, mas eu, né, sou da época da lamparina, sou da época da energia, mas de vez em quando, meu pai morou em muitos lugares porque ele tinha muitos filhos, morava nas regiões mais periféricas, e às vezes bairros que estavam começando, então loteamentos que nem tinha energia, a gente morava lá, cavava poço, eu vivi tudo isso, e aí eu me lembro da minha mãe mantendo as lamparinas acesas. E sabe como é que funcionava? Você colocava óleo, colocava lá um algodão, e aí você deixava aquilo queimando a noite inteira. Quando era de manhã, o que acontecia? Aquele algodão queimava e gerava ali uma cinza, e aquela cinza, ela abafava o fogo embaixo. Mas aí é interessante, porque de manhã a mãe falava assim, troca lá o pavio lá como é que fala, da candeia, troca lá da lamparina e coloca o óleo e troca o pavio. Aí a gente ia trocar. Quando a gente ia trocar, a gente trocava de qualquer jeito, apagava. Ela não. O que ela fazia? Ela pegava com muito cuidado, aí ela soprava um sopro tranquilo para tirar aquelas cinzas de cima. Aí depois ela vinha e jogava mais azeite. E depois pegava e colocava um pavio emendado ali, e ela começava a soprar com muito carinho. E o sopro era brando, o sopro era fraco, mas daqui a pouco aquilo que estava apagado começava a acender, e a lamparina estava acesa. Aleluia! A gente olha para a igreja e vê a vulnerabilidade da igreja em muitos aspectos, e a gente diz, como é que isso se mantém aceso? Aleluia! É porque aqui tem Jesus, que coloca as suas mãos de um lado do outro. Vai acendendo e vai crescendo para a glória do Senhor. Levante a sua mão, Jesus é seu pastor, Jesus vai cuidar de você, Jesus vai cuidar da sua casa, Jesus vai cuidar desse ministério, aleluia! E Jesus vai cuidar das pessoas que estão perto de você por sua causa. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oracandoremachurabai. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o sumo pastor. Ele é o pastor mais velho. Ele é o ancião de dias. E ele, aleluia, é o maior de todos os pastores. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz com o pastoreio de Jesus? Glória a Deus. Oh, glória. Qual é o melhor pastor? O melhor pastor, será que é o Hernandes Dias Lopes? O melhor pastor, será que é o pastor Arival? O melhor pastor, será que é quem? Será que é o pastor lá? O Evelyn, você está em Curitiba ou está aqui? Está em São Paulo, mas você estava em Curitiba Você estava em Curitiba, não? Estava, né? Assembleia de Deus lá. Lá era o pastor Pimentel, agora é o pastor Gabi, né? Mas vamos colocar o Pimentel, o Gabi, né? Pastor presidente, pastor Gabi. Pastor Gabi, quem é o maior pastor? Pastor Zé Wellington? Pastor Vanderlá? Não, senhores. Aleluia. O maior pastor é Jesus. Você está debaixo do pastoreio de Jesus. Jesus cuida de você. Jesus cuida de você. Jesus cuida da sua casa. Jesus cuida da sua família. Jesus que cuida de você. Ele usa homens. Amém, irmãos?
mas Ele cuida de nós apesar dos homens. Porque também é uma realidade, aqui não entendam os pastores, eu sou pastor também, não entendamos como uma ofensa ao nosso ministério, mas tem hora que o pastor humano também não cuida. Tem hora que o pastor humano está tão atarefado, está limitado, está passando por dificuldades que ele também não cuida. Se a gente não fosse cuidado pelo Supremo Pastor de verdade, a gente não seria cuidado por ninguém. Porque a gente tem que ser cuidado é por Jesus. É por Jesus. E é por Jesus. Quais são as características do pastoreio de Jesus? Ele pastoreia com amor incondicional. Oh glória, ele pastoreia com amor incondicional. Qual outra característica? Ele pastoreia com cuidado e com proteção. Ele cuida e ele protege. E eu queria suscitar aqui o texto de Pedro, lá em Lucas 22, quando Pedro é chamado por Jesus e Jesus fala para ele assim: ô Pedro, tive uma conversa com Satanás ali agora e ele pediu você para cirandar como se ciranda com trigo. Como que é? Amassa o trigo, aí quando o trigo tá só o pó, pega, joga aquilo numa peneira e peneira. Embaixo cai o trigo e aí em cima fica a palha. Depois essa palha joga no fogo. É isso que ele queria fazer com você, cirandar com você e jogar você no fogo. Aí Pedro falou: e aí? Falou: não, e aí eu intercedi por você. Olha que interessante, irmãos, olha que interessante. Quando Satanás provocou Deus quanto a Jó, Deus foi lá e falou: vai lá. Quando Satanás provocou Jesus enquanto a Pedro, Jesus falou: não, senhor, eu intercedi por você e eu guardei você. Eu sei que é porque Jó tinha condições de suportar e Pedro não tinha condições de suportar. Eu sei que Deus não nos dá prova que a gente não possa suportar. Amém. Eu entendo isso, eu sei disso. Mas tem uma outra coisa. Tem a ver com a característica do pastoreio de Jesus. Jesus pastoreia protegendo. Jesus pastoreia guardando. Jesus pastoreia blindando. Jesus vai guardar você. Jesus vai guardar você. Jesus vai guardar você. Jesus vai guardar você. O pastoreio de Jesus era um pastoreio de ensino e orientação. Jesus, ele nos forma, ele nos orienta. Mais do que se aprende aos pés de Gamaliel, mais do que se aprende aos pés de Sêneca, de Aristóteles, de Platão, mais do que se aprende em qualquer universidade. Se você quiser aprender de verdade, aprenda com Jesus. Jesus, ele ensina: aprendei de mim, ele diz, que sou manso, eu sou humilde. O pastoreio de Jesus não nos mantém na ignorância. O pastoreio de Jesus não nos mantém como seres obtusos, como seres tapados. Não, senhores. Jesus abre a nossa mente. Jesus ilumina o nosso coração. Vocês sabiam que muita gente exerce o poder sobre as pessoas através da ignorância? Eu não te ensino, porque se você não souber, você nunca vai poder se levantar. Jesus não. Ele ensina, nunca lance rosto e nos dá liberdade para a gente fazer aquilo que a gente quiser com que ele nos ensina. Todo pastoreio tirânico é um pastoreio que cultiva as pessoas na ignorância. Mas um pastoreio de Jesus não é esse. O pastoreio de Jesus é o pastoreio de ensino. Agora, o pastoreio de Jesus também é um pastoreio de humildade e de serviço. Quando Pedro, lá em João 13, chegou para perto de Jesus, Pedro ficou admirado com uma coisa que ele não via nos rabinos. Tinha muitos rabinos lá na época de Jesus. Jesus era um rabino de vários. Tinham vários rabinos. O rabinato judaico era uma coisa que estava efervescente, porque tinha nascido no 4º século, mas tinha ficado, contido por causa do helenismo. Quando vieram os romanos deram liberdade. E então todos tinham governadores, outros líderes tinham os seus mentores. Então eram muitos rabinos. E aí então chega Jesus e ele faz algo que nenhum rabino fazia. Ele dizia: vem aqui, Pedro. Pegou a bacia e foi lavar os pés. O Pedro estranhou. O Pedro falou: peraí, não tem essa. O senhor lavar meus pés. Mas isso aí, que tipo de pastor é o senhor? Eu vejo geralmente pastores pomposos. Eu vejo aí pastores exaltados, estufados, né? Eu vejo aí pastores aí que eles faltam explodir de tanta arrogância e de tanto empavonamento. E o senhor lavando o pé. Eu estou desconfiando que o senhor não é pastor coisa nenhuma, viu? Aí eu não vou deixar o senhor lavar meu pé, não. Aí Jesus olhou para ele e falou: bom, se eu não lavar seu pé, se eu não te servir, você não tem parte comigo, Pedro. Aí ele disse: então, o Senhor me serve, eu preciso ser servido pelo Senhor. Tem coisas que eu não posso fazer, eu preciso muito da tua graça. Eu preciso muito da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor lave os meus pés.
Aleluia. Existem dimensões da purificação, da santificação. Existem dimensões do comprometimento com o Senhor que eu não consigo caminhar sozinho. Eu só consigo caminhar se o Senhor me conduzir. Eu só consigo caminhar se o Senhor me levar. Eu só consigo caminhar se o Senhor me trouxer com o seu braço e a sua mão poderosa. Jesus vai servir você. Aleluia. Quando a gente fala de Jesus servindo a igreja, dá-nos a impressão de que esta mensagem ela é anti-evangélica, mas não é. A Bíblia diz em João 13, Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Ele ama os seus discípulos até o fim, e ele serve até o fim. Os homens se cansam de nos servir, mas ele não. Ele nos serve